E estamos iniciando mais um podcast Felicidade em Cena. E olha quem eu tenho aqui comigo hoje, meu amigo João Grando. Que honra tê-lo aqui. Seja bem-vindo, está em casa e sinta-se à vontade. Oi, Roselei, é uma alegria muito grande estar aqui contigo, né? Porque eu te acompanho assim, e essa tua energia contagiante, né? Essa felicidade que faz parte, inclusive, aqui Que do isso, é teu por... podcast, né? Aham. É extremamente importante na vida, né? Eu É que acho eu, que. eu, eu nasci bonito, né, João? Mas ué, quem disse que não? Se isso, então, se a pessoa é bonita, ela é mais feliz, então é por isso eu sou bonito. Eu vou perguntar. Hoje Eu tem tenho que como não perguntar. fazer isso, hein? Não, eu gosto do teu cabelo. Eu sempre, quando eu olho dos teus shows, assim, eu te É. acompanho nas redes sociais. O cabelo é um negócio. Eu queria ter um cabelo desse aí, já não tenho mais. João, tu acha que o cabelo é o que me salva, então, Sim, né? sim, com certeza. Ah, é bom saber isso. Eu Com pensei que eram certeza. outras atitudes, outras qualidades, né, que eu tinha, mas então Não, está no cabelo. Tu sabe e que o quando era penteado também, o né? penteado É, também, também. que ele também não Tu é, pode. tu é um felizardo por esse cabelo que você tem. Eu queria ter um. Olha, não consigo mais, né? Porque a gente vai envelhecendo Ah, e o que é cabelo isso? vai ficando mais fino, né? Às vezes, eu até não tenho uma tendência. Hoje está na moda o implante. Eu fui olhar esses dias assim se eu podia fazer um implante de cabelo. Aí o médico, não, o teu problema não é calvície, você tem o cabelo muito fino mesmo. Aí eu olho o teu, eu fico com inveja, por isso Não, tu é mas que feliz. não, que é isso? Eu tinha muito. Já teve piolho? Já tive quando eu era criança, com certeza, Barbaridade. E aí tinha aquele pentinho para com. tirar. É, E o, como é que o, você matava o pelo? o Mas na Neucid. época aquele Neucid, né? Passava Neucid. aquele pó, né? Mas aí depois tu pegava o pentinho e ia fazendo aqui, e daí era assim mesmo, né? Ah, Era com a unha, ali tinha uns grandes, outros menores. mas Barbaridade, hein? Mas não era só o piolho, era o bicho de pé. bicho de pé. Tive Era. muito bicho de pé, porque nós morávamos aqui na Salgado Filho, na casa do meu pai, né? E Aham. nós tínhamos o porão que era terra, né? E Sim. como não era normal naquela época, eu andava muito descalço, peguei muito bicho de pé. Mas então você nasceu aqui em São Miguel, João? Eu cheguei em São Miguel do Oeste com 1 ano de idade. Ah, com 1 ano de idade. E Meu pai, minha mãe, uma irmã que eu tenho, né, a Maria Salete, viemos que é mais velha que eu. A gente veio do Rio Grande do Sul, se instalamos ali na rua Salgado Filho, meu pai com um pequeno comércio, e ali eu cresci. E depois fui estudar, me formei em Florianópolis, trabalhei em Brasília, aí veio mas eu quero até aproveitar o teu momento aqui, né? Porque uma coisa que eu sempre levo, eu tenho um pouco disso, eu sofro um pouco com isso, algumas questões assim, sabe, aqui em São aham, Miguel do Oeste. Hoje, quando estou muito tranquilo e o teu processo é tranquilo, eu aproveito para falar. sim. Eu moro em São Miguel do Oeste. Às vezes as pessoas, eu ando na rua, Grande, onde é que tu anda? Eu trabalho em Florianópolis, né? Eu tenho um trabalho, eu trabalho hoje, eu sou presidente da Agência de Regulação do Estado de Santa Catarina, fui reconduzido para mais um mandato, mas eu moro há 30 e poucos anos ali no mesmo lugar, que agora é mais ali perto do Senai, na Lázaro da Costa, né? Na mesma Certo. casa ali, na minha Aham. esquina, né? Eu, minha esposa, minha filha. Então, procuro vir a todos os finais de semana e estar aqui quando eu posso. Alguns eu nem, também pelas atividades não consigo, mas moro aqui, por aqui, vou, digamos assim, tenho a pretensão de, logo que eu me aposentar, e não vai demorar muito também, não. Que isso? Tá um guri? É verdade. Mas assim, não. Futuramente, tá aí, ficar aí meio que cotidianamente, digamos assim, né? Sim. Para curtir ali a minha casa, meu canto, meus amigos, você que é uma pessoa maravilhosa, Poxa enfim. vida, que honra, João. E hoje as pessoas te conhecem como presidente da Aresc, como o seu João Grando, mas tem uma história por trás de tudo isso, né? Como tudo começou. Então, como era, João, por exemplo, a nossa infância? Porque eu acredito que tu é mais jovem do que eu. Eu, Não, João, eu tenho 52. eu sou um pouquinho mais velho, mas Então, na verdade, nós vamos ficar velhos juntos. tá ótimo. Mas Amém. tem algo que nós não vamos deixar acontecer, que é deixar o velho entrar. Ah, Não vamos, né? não, não. Não, porque a gente deixa o velho entrar quando a gente para de sair, de se divertir, de sonhar, quando a gente para de agradecer. Eu Quando... acho que é exatamente isso, Rosilei. Sonhar, agradecer, ter objetivos ainda.
Porque mesmo se você tem uma idade um pouco mais elevada, você pode ter objetivos. O que esses objetivos vão representar é a questão da tua escolha, das tuas decisões, Isso. mas você pode ter objetivos. E tem muita coisa boa que a gente pode fazer ainda, mesmo que em outras áreas, por exemplo, você tem a solidariedade que você pode, a fraternidade, trabalhar em órgãos sociais, você tem muita coisa. O teu papel, né? Você escolheu, eu lembro que você era um Uhum. professor na universidade, Éramos colegas, colegas, e João. você fez uma escolha de vida, É. que era motivar. Você teve coragem naquele momento, eu sei disso, porque era um momento que a gente começa, não é fácil, de Uhum. fazer um enfrentamento da tua situação, dos teus desafios, e fazer aquilo que você queria fazer, que era e gosta de fazer, que era trazer felicidade para as pessoas, motivá-las, alegrá-las, para que elas tivessem assim um pouco mais de motivação no seu dia a dia, né? Então você é um exemplo nesse É, sentido. mas não somos diferentes, João. O teu trabalho, a tua profissão na vida, o que seguiste para fazer, também você sempre foi uma pessoa que se importou com as outras pessoas. Também sei da sua história um É, pouquinho. E éramos colegas na universidade. E talvez isso tudo vem de casa, isso vem das nossas, da família que a gente fazia parte. Porque passamos talvez uma infância muito parecida, onde não tinha nada de tecnologias, né, João? A gente saía às vezes para algum lugar, mas não tinha um celular. Eu lembro do primeiro celular que eu vi tocar aqui em São Miguel. Eu estava no Banco Bradesco. Isso deve ter sido lá pelo ano de 97, 98, eu acredito. E alguém que estava na fila pegou, tocou o celular, atendeu. E tu já imaginou, João? Alguém atendeu. Pô, aquilo, o que que era? Era um telefone? Era um telefone. E a pessoa falou, o banco parou, todo mundo ficou olhando aquela que pessoa. Deus. E então é algo fantástico. Mas a nossa infância não foi assim, não tinha nada disso. Na verdade, a nossa geração, né, pelo que eu tenho lido, tentado acompanhar, é uma das que enfrentou as maiores mudanças, né? E esse é um desafio para a gente, né? As maiores mudanças, assim, do ponto de vista de novas tecnologias, digamos assim. Porque a gente saiu de um telefone que era aí tu veio na minha infância, que era o orelhão do Grando, que era o que tinha lá na frente de casa, hoje ninguém vai ter o orelhão, né? Saímos do orelhão, que já era difícil achar um orelhão, né? Você tinha um telefone numa região, talvez assim, telefone custava, né? Você tinha que comprar ações para ter telefone, aquilo era um Só tinha em patrimônio. É, bodegas lá no interior. e você para mandar recado, né, para as pessoas, vai tal hora lá que eu vou te ligar, vai tal o orelhão mesmo tocava o orelhão para receber para ligações de pessoas que ficavam ali esperando tocar para atender de um filho, de um parente distante, coisa e tal. Então a gente enfrentou isso, né? Nós Isto. e as transformações foram muito rápidas, né? Eu lembro que daí de repente não tinha nada, veio o telefone, veio. Te lembro que teve uma época do Telex, foi muito Telex, curto o período ali do Telex, né? isto. Depois veio já o fax, que também durou quanto tempo o fax, né? Já era uma modernidade incrível o Foi fax. rápido, né? E se esgotou em poucos É, anos, né? é. E aí vem o celular, já estamos na época da inteligência artificial, onde as coisas acontecem assim ainda de uma forma muito mais rápida, né? As pessoas têm resposta para tudo online, né? Assim, no momento que querem, e a gente fez esse enfrentamento. E ao menos a gente conviveu com aquilo lá, o nosso passado, né? E convive com isso hoje. Você falou do celular, né? Como isso também é um papo bem informal, Sim. eu lembro que eu morava em Brasília, à época eu trabalhava lá em Brasília, e Brasília foi o primeiro estado, o segundo estado brasileiro que chegou o celular. Né? E era aquilo, né? Uhum. E eu comprei um, né? Por causa do meu trabalho, comprei. Aquilo era um aparelho que era desse tamanho, você É. lembra, grande, assim, que tu chegava no restaurante ou no bar, tu colocava em cima da mesa, tu te achava o máximo, né? E era o máximo, né? Mas tu esperava tocar, ninguém te ligava, que era caro, tu tinha que pagar a Ah, pessoa era que. assim. Entendeu? Te lembra? Lembro, A lembro. pessoa que te ligava pagava mais caro por estar ligando para um celular. Aí não tinha ninguém que ligava. Ninguém ligava, não ficava ali uma Era igual de um baile de damas. Tu ia no baile de damas, que é a dama que vai tirar o rapaz para dançar.
Isso tinha, Bernardo, o baile de damas. Então eu ficava a noite toda no baile, ninguém. E assim era. Mas era, e assim era, Não, era sim. celular, né? Não, e antes do celular ainda, João, era a carta. Carta. Eu E, escrevi muita carta de amor, né? barbaridade. Então tu sempre foi um homem apaixonado. É, eu escrevia cartas, porque eu gosto de escrever, né? Eu fiz jornalismo, E, cartas, escrevi muitas cartas. veja. E tu ficavas esperando a carta chegar quando estava na expectativa de uma resposta, né? E elas respondiam. Algumas sim, né? Nossa, olha, tu era namorador, Não, então. mas eu tô... Hoje à noite vamos explicar pra Lise, né? Não, mas era muito legal a carta. E ela, ela tinha uma característica assim de um sentimentalismo, de um é muito interessante. E Chegou a. hoje perdeu-se esse hábito, né? Até Nossa. para escrever, às vezes a gente escreve uma mensagem, tu escreve cortando palavras ou É. cortando, né? Eu tinha um tio que era padre no Rio Grande do Sul, então era tudo por cartas. Quando chegava uma carta dele, era uma festa, todo mundo pulava. E daí, no dia que a gente escrevia a carta para ele, então toda a família se juntava para escrever. Um falava algo, outro falava outra coisa, outro. E daí a gente mandava, parecia que era assim, missão cumprida, né, de mandar a carta lá pro Bacana. padre Luiz Anques, que era meu tio. Que é época charmosa, né? Que a gente sempre vai ter saudades. É, E você falou de infância, Vanzilei. Eu tenho muitas boas recordações aqui de São Miguel do Oeste, sabe? A gente, eu lembro que a cidade muito pequena, né? A época, né? uhum, Muito restrito ali na região onde nós moramos, onde eu moro hoje, que é o bairro Agostini, ali onde meu papai sempre morou. A gente fez um pequeno comércio, tinha esse orelhão, tinha no começo era uma estrada de terra, que é aquela olha, avenida ali, tu tinhas os caminhões que iam na antiga Gené, que era o nome da, era uhum, uma fábrica de óleo. certo. Hoje é a fábrica de ração da JBS, Ah, sim. mas começou ali como uma fábrica de óleo, Ah, não óleo sabia. vegetal. Uhum. Princesa e Gené. Inclusive, eu já vi dias atrás, um senhor tinha lá uma lata de azeite, lata mesmo, que vem em Aham, lata, né? aham. Da Princesa. E meu pai então montou ali um pequeno comércio que tinha de tudo, tinha desde tu comprava ali, um cara ia lá tomar um aperitivo, como ele conseguia comprar um prego, Farinha, farinha, e ao mesmo tempo recebia produtos do interior, né? Produtos do interior. comprava. A gente E tinha lá, recebia ovos, galinha, queijo, fruta só praticamente, salame. salame, fruta praticamente tinha banana, maçã e tal. E isso sempre me incumbia, né? Eu era que o papai gostava de tirar a sonequinha dele depois do almoço e os agricultores, eles acabavam chegando, almoçavam um pouquinho mais cedo, vinham logo no começo da tarde do interior para ali, né? Uhum. Então eles traziam ali, a gente recebia, né, comprar para depois revender, né? Então eles traziam ovos, naquela época essa questão de vigilância não era tão, né? Sim, nem tinha quase É, nada, né? mesmo assim nós tínhamos produtos de boa qualidade. E eu lembro que as galinhas chegavam vivas, Aham. sabe? Então eu tinha que ir lá receber. Amarradas. Exatamente, as pernas, né? Cabeça. Isso. Às vezes dentro de um É, saco. Eu lembro que aí eu pequenininho, nós tínhamos um galinheiro atrás de casa, né? Aham. Nós tínhamos um galinheiro atrás de casa. Aí eu recebia as galinhas ali, quando chegava, tu levava as galinhas e deixava dentro do galinheiro lá atrás de casa. Aí chegava o Rosilei para comprar uma galinha lá no mercado, né? Aí tu descia, né? Aí ia lá o João E a- acompanhar, né? Descíamos assim, e aquilo me marcava muito, marcou toda a minha infância, era um né? pique. Tu descia ali, tu ia no galinheiro. Chegava lá, o Rosilei dizia, eu quero aquela ali. E aí eu tinha que entrar dentro do galinheiro e E de pegar. pegar. Barbaridade. Tu não fazia isso. Então, E- isso era a vida da gente naquele momento, né? Hoje isso parece uma coisa totalmente fora do contexto. Mas, como é que o cara trazia uma galinha viva para vender? Ia lá e escolher, eu quero aquela ali, daí tinha que ir lá apanhar a galinha, pesar naquela balança ainda. Isso. A pobre da galinha viva, né? É. Pesava ali e tal, ele fazia a conta do quilo, levava, matava Assim era o comércio. era assim. E você tinha o quê? Uns 10 anos? Por aí, 8, 7, até mais Então, novo, né? nessa idade, João já trabalhava. Trabalhava, ajudava meu pai e tal. Depois armei palito ali no nosso papai montou um bolão, armava palito e tal. Estudava
no Colégio São Miguel até a quarta série. A partir da quinta série eu estudei no Colégio Peperi. Tu também armou palitos. É, Armar palitos, para quem não sabe, João, é, é- era uma cancha de bolão, né? bolão, bolão. Então as pessoas jogavam. Isso, não tinha. Hoje tem até alguns bolões já tem armação automática. Na época não É. existia isso. E eu acredito, João, que hoje está tudo automático É. nesse sentido. Isso tudo evoluiu, né? Tu fez isso, João? Isso, sem problema nenhum. Não Aí depois acredito. eu estudei no Colégio Peperi. Ali eu todo o primeiro da quinta à oitava na época, hoje tem até a nona, né? Na época era só até a oitava. Já eram os irmãos laçalistas. Sim, sempre foram, né? Sempre. Sempre foram os irmãos. Até tinha mais irmãos e eles mesmos eram professores, né? Tem uma referência assim, em termos de irmão. Eu lembro muito do irmão Vendelino, que sempre foi um professor muito Provavelmente que já faleceu falecido. há É. pouco tempo, mas faleceu. E o irmão Adão, que foi diretor muitos anos, fumava. Aí É, ele descia comprar o cigarro lá em casa, daí lá na venda. na venda. Mas até que eu soube há pouco tempo, não faz muitos anos não, que ele veio a óbito, né? É. Esses mesmos irmãos tinham todo aquele loteamento perto da Unoesc ali, tudo Aham. aquilo ali onde está a Unoesc também eram dos Isso. irmãos laçalistas ali. Ah, olha só. E Não ali sabia. eles tinham uma produção de leite, onde um agregado deles, acho que era o seu Enio Rasch, produzia leite. E eu, no caso, ia pegar leite ali. Leite para nosso consumo. E Você também vendia lá Não, o no leite mercado. não. Mas até acho que sim, em algumas ocasiões, porque você via lá, você na época com litro, né, aqueles, como é que se Isso. chamava aquilo que você punha É. Deixava pendurado ali os litros, você né? botava tipo, tem um nome, mas agora não me ocorre o nome. Aham. E você transportava aquilo. Aí então logo o segundo grau eu fiz um peperi também. Era uma época à tarde, a gente estudava. E eu fundei o Grêmio. Aí começou a minha, digamos assim, o meu Tua parte de lideranças. assim, de gostar da política, de construir coisas e tal. Então, eu me candidatei a presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Peperi. Fundamos, Olha. fui eleito presidente do Grêmio Estudantil e comecei ali umas articulações, digamos assim, para movimentar, construímos quadros. Eu lembro que espirribol, né? É isso? Olha, pode. Isso É aquele jogo que você Ah, ao redor de um de um pau ali, poste, de um poste que e você fica. vai jogando em dois, assim, era muito, muito agradável. Enfim, coisas da vida. Daí eu passei no vestibular, fui estudar em Florianópolis. Antes disso, com 16 anos, eu fui emancipado. Meu pai me emancipou. Olha. E qual era o objetivo, assim, emancipar? Eu botei um comércio. A primeira danceteria de São Miguel do Oeste, ou Não uma é das possível. primeiras, foi minha. Eu era um sócio, chamava-se Acaiacá A Danceteria. Kayaka. Eu já ouvi falar, mas muita gente que vai assistir a gente lembra muito desse tempo da Teve Kayaka. muito que namorou lá, né? Tem muita gente que deve estar me ouvindo aí que namorou lá, hein? Eu sei que. Poxa vida, então, olha aí. E aí tinha a Kayaka e tinha mais alguma na época, a Effectus. A Effects foi depois. Ah, foi depois. No Primeiro. começo, a primeira danceteria de São Miguel do Oeste era a Banana, salvo, mas eu não conhecia, eu era Aham. pequeno. Funcionava lá junto com o Posto Bertamone, na Ah, parte ali no. superior. Depois abriu a Sucata, que é aqui pertinho, onde nós Aham. estamos, que é aquela do Sadia aqui no centro, aqui na esquina ali, Olha só. na Duque de Caxias. Então, com 16 anos, você já foi empreender. Eu fui empreender. Eu, na verdade, comecei até um pouquinho antes, porque eu comprei um aparelho 3 em 1, aqueles aparelhos, fui atrás de comprar com o dinheirinho que eu tinha, Uhum. e comecei a tocar música em umas festinhas, né? E aquilo dava um dinheirinho e eu, esse negócio pode ser que... Mas como você fazia? Você levava a caixa de som, Isso, umas festinhas assim da gurizada e cobravam para um valor. tocar. E aquilo me Então deu... era uma espécie de DJ. Isso. Ali que começou os DJ no mundo. Não foi? Não, era péssimo. Poxa Nunca fui vida. bom nisso, mas eu me esforçava. E daí a gente montou, eu e um grupo de amigos aí, né? O Zeca, que é teu amigo também, né? Zeca. Era um dos Poxa meus vida. sócios. E a gente, sócio oculto, porque a gente não, ele também era menor e não podia, né? Nós Sim. chegamos a comprar um carro na época, um Olha. Maverick, em 3,
mas também não tinha, ninguém tinha carteira, daí nós tínhamos que pagar um para dirigir. Barbaridade. Era uma Maverick? Maverick Não, mas... vermelha, mas depois vendeu. Mas enfim, todas essas histórias, né? Daí eu acabei pensando melhor, entendi que eu deveria continuar meus estudos, conversei em casa e fui concluir a minha formação, que eu já tinha, fui, voltei, enfim, concluí a minha formação em jornalismo na UFSC, em Florianópolis, né? Então, depois dali, dessa danceteria, você foi estudar em Isso. Florianópolis, Ali eu era jornalismo. jornalismo. Fiz jornalismo lá. Quando eu trabalhava na área de jornalismo, assim, estava concluindo a minha faculdade, né? Uhum. Eu acabei recebendo um convite para trabalhar em Brasília, Olha, né? E aí eu acabei me mudando para Brasília. É, fui também lá, eu fiz direito na UniCEUB, né? Me formei em direito também e dei sequência à minha vida, assim, né? Daí fui diretor de banco, trabalhei muito tempo no BRDE. Aí recebi o convite do governador Luiz Henrique, à época, para retornar a São Miguel do Oeste, efetivamente para assumir a secretaria regional, né? Que eu certo. fui um período aqui de secretário regional, onde a gente teve a oportunidade de, digamos assim, é, fazer o grande avanço das obras do hospital regional, que para mim é uma coisa que me deixa muito feliz, porque claro que muitas pessoas ajudaram, muitas pessoas colaboraram nisso, né? Tem uma Uhum. série de pessoas que se envolveram nisso, mas a minha participação eu entendo também como importante e contribui, né, para todo esse processo de melhoria que hoje é uma estrutura que foi evoluindo, evidentemente, né, É. para a saúde da nossa população. Então, e aí eu conheci a Alice, que é minha atual esposa, né? E a gente acabou meio que formando a família. Nasceu a Mariana, que vive em São Miguel do Oeste aqui também, hoje estuda na UNESC, Olha só. está com 12 anos, né? Foi apaixonada pelo beach tênis, né? Há Sim. pouco tempo ela foi colocada para representar Santa Catarina aí na seleção catarinense do beach. Acompanhamos. Então é Poxa uma vida. menina bastante esforçada aí, a mãe também. E uma Aham. história assim de vida que a gente tem aí, que hoje estou na Aresc, né? Aquilo que eu disse das minhas dificuldades, eu gostaria de estar mais aqui, mas efetivamente o meu trabalho hoje me exige bastante, assim, do ponto de vista técnico, é uma atividade muito técnica que exige que a gente tenha, tá à disposição ali para fazer e para... Logisticamente, né, João? A pandemia ela acelerou trabalhos online, reuniões à distância, mas não tem nada que substitua uma conversa, um olho no olho, um bate-papo, uma Tem, reunião aqui presencial. tem construções que você só consegue fazer, é impressionante isso, mas eu tenho muito ainda presente. Tem construções e regular, no caso, meu atividade de regulação, ela exige muito diálogo, conversas, Isto, análise. isto, E tem construções que você só consegue fazer presencialmente, olhando isto, para a pessoa, isto. ouvindo e ponderando e encontrando uma convergência, É né? que o corpo fala. É, A energia da gente, ela toma decisões na vida. E isso é quando a gente está frente a frente, num bate-papo, numa conversa, numa reunião presencial. Então, por mais que às vezes o online ele é importante, porque acaba diminuindo custos e tudo mais, acelerando, tem coisas que são urgentes, né? Que não e tem isto, como. isso. Mas o estar presente não tem como substituir. Então, eu acredito que isso é algo fantástico. E nós, assim, São Miguel é distante, né? Nosso estado é um estado, Distante dos grandes centros. porque a gente está numa ponta, Florianópolis é na outra ponta, né? Curitiba é E longe, Porto Porto Alegre Alegre é também. longe, dos três estados. Mas é um lugar muito bom para se viver. Tem qualidade de vida aqui nesse Sim. lugar. A gente vive uma certa paz que às vezes tu vê em centros maiores que não existem. Eu ainda durmo, às vezes, com a porta da minha casa aberta por um esquecimento, um lapso, né? E Coisa isso, que não se imagina, não, isso, exatamente. né? João, e tu teves duas grandes áreas, então, a área do jornalismo e a área do direito. Em qual delas você atuou mais? Eu acho que elas são complementares, né? Porque a área do jornalismo ela te traz digamos assim, um conhecimento amplo, mas bem fragmentado. Você acaba Uhum. conhecendo várias coisas assim sem se necessariamente ser um especialista em determinada área, né? Mas você tem um conhecimento amplo.
Já o direito, ele te traz elementos para o dia a dia, para o cotidiano, que contribuem para a tua formação jornalística e vice-versa, né? Certo. Hoje eu atuo muito mais na área do direito, né? Porque a questão da regulação, Sim. ela exige muito mais, do ponto de vista de direito, conhecimento nessa área sobre normas, construção de normas, enfim, nessa Uhum. linha. Mas eu te diria assim, que por paixão eu sou um jornalista apaixonado, sabe? Porque Não eu sabia. sempre entendi o jornalismo como uma ferramenta muito importante para a formação da sociedade. A informação é importante, né? E agora, muito mais, né? Porque nós estamos vivendo uma época de fake news, de informações falsas, onde você ter bons veículos de comunicação com bons profissionais Uhum. auxilia muito na seleção da informação e na busca de um conhecimento verdadeiro. Você tem toda a condição de fazer a análise da informação como você quer. Você recebe uma informação, você faz a análise, e esse é o papel do jornalismo mesmo. Uhum. Você fazer a análise de uma forma independente, dentro da tua consciência, dos teus propósitos, mas se a informação é falsa, deturpou tudo. Né? Exatamente. Está 100% errado. E as tomadas de decisões, elas são em cima de informações, de diagnósticos. Então, olha o desafio que tem essa área. Mas que bom que juntaste as duas grandes áreas, a área do direito, que ela é infinita, né? E essa área jornalística, que é da informação. E isso te levou para a universidade, porque fomos colegas na Sim. universidade dar aula. Como é que você foi dar aula na universidade, João? É que surgiu o curso de jornalismo aqui em São Miguel e não haviam muitos profissionais nessa área, né, para Aham. ministrar. E aí, na época, o professor Vitor e a Leoni, que era a coordenadora do curso também, né, Isto. me convidaram, pai, eu fiquei ali 8 anos, acho que foi uma experiência muito gratificante. Tenho muitos alunos que a gente conviveu junto, que hoje a gente encontra na rua e conversa. É muito gratificante ser professor, né? Sim. Gratificante nos termos disso, da felicidade, É, que eu sempre exato. contribuí, porque nós não vamos pensar em outro aspecto, né? É, E assim você encontrar essas pessoas, de alguma forma ter contribuído na formação delas, né? isso. Nas escolhas que elas venham a fazer, né? Foi bem interessante, sabe? Eu tive a honra, eu acho que você também, de muitas vezes ser ali, ter sido de alguma forma homenageado, aquelas coisas, Patrono, essas paraninfo, coisas amigo da todas, turma. essas coisas assim, que acabam também te trazendo uma história bonita, né? Uma história bonita. Assim, para você isso é uma conquista, para mim isso é uma conquista, né? Sim, porque em cada curso que a gente dava aula, tinha lá 30, 40 professores, né? E às vezes a gente tinha a felicidade de ser escolhido. Então, Mas por causa do teu cabelo. no meu caso era mais a questão do cabelo, né, João? O, o teu caso já era também a questão do Não, cabelo. também, Eu também. tenho o cabelo grosso e você tem o cabelo fino e comprido. Depois a gente corta. Não corta nada, vai tudo. Que ano? Tu se lembra que ano foi? Agora foi 2008, por aí, acho. 2008. Eu saí da UNOESC em 2010. 2006, E 2008, eu coisa assim. entrei no ano 99, 2000. Eu também fiquei 10 Sua anos lá. família é de São Valentim, né? Interior de São Valentim. Hum. Porque Não, é porque tu é de São Valentim? Não. Porque daí às A vezes a Liz é de gente... Itajubá, viu como nasceu coisa e coisa. Aí Ah, se eu olha ali. falar, quando ela ouvir isso, ela vai ficar doida. Não, e a mãe dela era amiga da minha mãe. Professora lá, da Dona Infância. Tere. A Dona Tere foi diretora lá da escola. É. Mas às vezes, quando a gente tem que explicar em várias regiões que a gente vai, né, João? Você também viaja muito por aí. E daí eu falo, olha, eu vim de descanso. E aí muita gente acha engraçado ainda, existe, né? Esse nome, descanso. Aí tu conta um pouco da história e tudo mais. Mas Descanso tem uma comunidade do interior que é São Valentim. E daí no interior de São Valentim. Então, até te explicar tudo isso, aí a gente fala que quando anunciam no rádio, hoje teremos chuvas isoladas, chove lá em casa. Mas o interior é lindo, não é? Mas eu adoro. Eu voltaria a ser. Voltaria não, eu estou sempre por lá também no interior, né? E a gente se sente em casa, se sente bem. E olha o interior de hoje, né, João? Tem tudo, né, na verdade. E isso, estradas boas, você tem internet, tudo. você tem... Antigamente foi feita uma pesquisa, o porquê que as famílias estavam indo embora do interior
por que que os homens não ficavam mais por lá. E o principal fator é porque o rapaz não encontrava uma companheira para ficar lá. Porque as meninas, as moças, as mulheres, elas saíam estudar e elas iam estudar e ficavam já nas cidades onde elas iam estudar. E hoje isso está ao contrário. Hoje o luxo é dizer que você é lá do interior, né? Porque lá tu pode ter tudo que tu quiseres. Com certeza. Tu tens o que tu imaginar. E eu acho que com a tecnologia também, aos poucos, as próprias atividades, que são atividades assim, que exigem bastante do agricultor, né? A gente sabe disso, né? Você tem, como diz assim, eu procurei dar um, uma, sempre disse que quando a minha filha ia fazer 12 anos, e eu escutei isso um dia do Cortella, né? Ele falou, Cortella. não ia falar, e eu gravei aquilo e quando ela fez no final do ano passado, eu chamei ela, que eu sempre digo, eu vou te dar, ensinar a lição da vida, quando tiver 2 anos. E qual é a lição da vida? Vaca não dá leite, né? Vaca não dá leite. Você tem que ir lá e tirar leite, né? Todo dia. Aí, Se você quiser ter a tua vida, ter a tua caminhada, não adianta esperar as coisas acontecer. Você tem que fazer acontecer. exatamente. E Essa é a maior lição. eu gravei isso para colocar para ela, né? E aí você estava falando agora de Boa. agricultura e é exatamente isso. Você todo dia você tem que ir lá e tirar o leite da vaca. E às vezes acordar 5 da manhã. Exato. Então, e não é uma atividade fácil, mas ao mesmo tempo, é isso que era o propósito da minha fala. Hoje as tecnologias vão melhorando, né? E hoje você tem lá, né, a ordenhadeira, cada vez vai aumentando, digamos assim, as possibilidades desse serviço ser um pouquinho menos rude, ser Isso. um pouquinho mais acessível, porque é um serviço pesado e isso também é uma coisa que vai acontecer. E aí, cada vez mais, se isso for acontecendo, morar no interior vai ser melhor ainda. Isso, exatamente. E isso é muito bom, né? Porque amanhã ou depois estaremos por lá também. Vou terminando. Eu tenho vontade de ter um cantinho no interior. Às vezes eu fico falando, mas é que eu tenho quase uma chácara ali onde eu moro, é um terreno enorme. Aí a Liz diz, tu não cuida nem bem disso, porque é difícil, tu tem que cortar a grama, tem que fazer as coisas. Né? Não que eu corte a grama, né? Aham. Mas se precisar a gente faz também. Mas enfim, gera mão de obra, necessidade. Com Né? certeza. João, essa história toda sua de lideranças te levou ao cargo que tu tens hoje na Aresc. Hoje você é o maior líder, né, dessa entidade. Para as pessoas saberem, eu já tinha ouvido falar da Aresc, mas eu não tinha nunca me aprofundado, enfim. E talvez muitas pessoas ouvem falar, mas não sabem direito o que que ela faz. Como funciona tudo isso, João? Bom, e a gente tem que entender isso é verdade, né? Eu às vezes falo, o que que eu faço? Eu trabalho na Lesc? Não, na Aresc. Né? Então realmente. Mas em primeiro lugar porque ela não é uma instituição assim de muitos anos, né? Na Uhum. verdade, a Agência de Regulação do Estado de Santa Catarina, nesse formato que está hoje, tem de 2017, então nós temos aí 8, 10 anos, claro, veio já de uma fusão da GESAN, que era uma agência que cuidava exclusivamente e da GESC, a GESAN cuidava do saneamento, a GESC fazia parte de gás e foi juntado tudo em termos de Aresc. Então é uma instituição que é recente. E a própria regulação no Brasil é recente, né? A Uhum. regulação no Brasil, para a gente entender, começou na época do governo Fernando Henrique Cardoso, quando foram privatizadas a Embratel, à época, né? Uhum. Foi privatizado as empresas de energia, né? Aí se criaram órgãos reguladores em função dessas privatizações. O que que esses órgãos reguladores fazem? Primeiro foi a ANA, que é a Agência Nacional de Água, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia, Certo. né? E hoje também tem a Anvisa, hoje tem tantas a níveis nacionais. A Uhum. Aresc é essa instituição, essa mesma agência do âmbito federal que cuida dos serviços públicos do Estado de Santa Catarina, que faz a regulação daqueles serviços que são competência do Estado de Santa Catarina. Só que ela é multidisciplinar, ou seja, multissetorial. Enquanto que nas agências federais, geralmente cada agência tem sua única e exclusiva função, ou vamos cuidar de telecomunicações, como a Anatel, ou vamos cuidar de energia elétrica, como a ANEEL, ou vamos cuidar de água, ou de transporte aquaviário, de transportes, como a NTT. Uhum.
A Aresc, ela é multissetorial. Nós cuidamos de vários setores, né? Regulamos vários setores do estado de Santa Catarina. O primeiro deles, assim, que afeta mais o cotidiano, digamos assim, é o transporte intermunicipal. A gente Certo. assumiu aquelas funções do antigo DETE, talvez assim as pessoas Uhum, lembram. uhum. O que a gente faz em termos de transporte intermunicipal? Hoje ainda não houve as licitações de todas as linhas, mas vão ocorrer. O Estado de Santa Catarina vai passar por um processo de licitar essas linhas. Por exemplo, linha de São Miguel do Oeste, linhas de transporte público. Eu sei que hoje tem o Buser, a gente também faz a regulação, mas é uma outra estrutura de transporte, né? Uma estrutura de fretamento. Então, Certo. a linha São Miguel do Oeste, Camboriú, linha São Miguel do Oeste, Florianópolis, são linhas públicas. A gente faz a regulação. Então, quando você entrar no ônibus, inclusive lá, Uhum. você vê que tem lá um número da ouvidoria da agência para algum problema que tenha havido. Então, a gente quando aumenta as passagens, não é que é culpa nossa, mas é de responsabilidade nossa, também nós que autorizamos o aumento dessas passagens. Certo. A gente faz também a regulação do setor de gás, que aqui na nossa região do Extremo Oeste a gente não teve, digamos, não chegou o gás, mas o gás já está em Lages, há uma perspectiva de com o passar dos anos nós temos gás natural para atender as nossas indústrias, nossas residências, ou seja, em Lages já está, há uma perspectiva muito grande dele logo, logo até chegar em Joaçaba. São Lourenço do Oeste já deve ter uma linha isolada de gás muito em breve, porque está ali em função de umas necessidades industriais, tipo da Kellogg's, que é uma das grandes empresas mundiais e tem ali uma produção que era a antiga Paraty hoje, né? Isso. E uma série de produtos. Uhum. O gás natural é uma energia limpa, digamos assim, né? Olha Vem com só. canalização e tal. Então, hoje, Florianópolis é atendido em residências, o gás natural, Balneário Camboriú, e na parte industrial você tem também, né, atendendo as grandes cerâmicas do estado, tudo. E você tem também o gás para a questão automobilística, né, com vários postos no Sim. estado onde tem. E há toda uma situação nova agora que a gente está trabalhando, uma nova lei do biometano também, por exemplo, que é uma situação que compete à agência, Uhum. e a questão de uma lei federal que obriga hoje a injeção a partir do ano de 2026, de 1% do digamos assim, do gás natural. Então, hoje Ah, olha você só. tem essa obrigatoriedade como seria do biodiesel, né? Ah, olha aí. E a gente tem hoje já em Campos Novos, foi inaugurado há poucos dias, e é uma tendência, é um problema da nossa região. A gente sempre falamos, vários anos estavam falando da questão da agricultura, há pouco dos dejetos suínos, por exemplo, Sim. né? Ou dos lixões. Uhum. Na Campos Novos já houve uma inauguração do investimento onde está se produzindo gás mesmo, né? Uhum. Através dos dejetos suínos. Então nós temos Olha. um volume grande de investimentos ali, a Cooper Campos e a Energisa são duas empresas que estão trabalhando nisso, uma num modelo de residência, outro juntando esse material, enfim, são modelos um pouco diferentes, mas você tem produção de gás mesmo hoje. Então, provavelmente, João, que isso venha para cá também. Com certeza. Esse vai ser um processo que talvez, né, 3, 4 anos. Eu sei que o governador Jorginho Melo tem interesse em trabalhar investimentos nessa área, isso ele já reportou para a gente, né, Uhum. dessa política de energia verde, digamos assim, do processo, né? Uhum. E com certeza vai chegar na nossa região. E com isso nós vamos ter produção de gás, né? Talvez futuramente a questão das redes locais isoladas ou através da rede vindo já do gasoduto que vem, né? Futuramente, quem sabe aproveitar o gasoduto da Argentina, alguma coisa assim, que a Argentina tem produção de gás natural, né? Onde Uhum. você fura poço de petróleo, você fura gás, né? Aham. Você acaba encontrando gás. Aham. E essa produção de gás natural que eu acho que é o que interessa para a nossa região aqui, porque hoje esse gás, muitas empresas querem ter acesso, as grandes empresas, por causa do certificado de energia limpa. Então, tu vai produzir, elas vão comprar Hum. o certificado, você vai jogar esse produto, fora jogar esse produto na rede, que é uma obrigatoriedade, Sim. você vai eliminar os dejetos suínos e, além disso, você vai poder vender, digamos assim, esses certificados para as empresas que vão fazer compra desses certificados, objetivando ter na sua matriz energética energia limpa, né? Então só tem benefícios. Só benefício, não tenha dúvida nisso. E a outra questão que a gente faz é do saneamento, onde temos convênio. O saneamento, como é municipal,
E nem todos os municípios têm a Aresc como parceira. Nós temos aqui na região bastante municípios que têm a ARES, que é o consórcio intermunicipal, que é Uhum. uma outra forma de você fazer a regulação do saneamento da água, né? Falo água e esgoto. Certo. Inclusive, eu conversei com o prefeito Zanardi há pouco tempo, e vou fazer aqui mais um apelo até, né? Vou Aham. aproveitar teu canal. Ele disse que ele ia conversar conosco aí para fazer o convênio com a Aresc, né? Porque como nós somos de São Miguel do Oeste, né? Fazer o convênio com a Agência de Regulação do Estado. Tá aí. E porque a questão da água, do esgoto, onde a gente tem convênio. Florianópolis, por exemplo, Itajaí, Camboriú, os maiores municípios, a maior população do estado cabe à agência fazer essa regulação do saneamento. Olha Muitos só. municípios têm a ARES ou outra agência que faz, porque eles se constituíram agência através de um consórcio intermunicipal. Não é uma forma, digamos assim, de agência de Estado, como é a nossa, né? Uhum. Mas é uma política de consórcio, uma forma legal constituída para esse tipo de coisa. E afora isso, todas as PPPs do Estado. A tendência do serviço de agência é crescer muito, porque toda PPP que o Estado vier a fazer e a constituir por obrigação legal, Uhum. ela incumbe a agência a responsabilidade. Então, por exemplo, o aeroporto de Jaguaruna, nós que fizemos a regulação, o terminal Rita Maria, a futura penitenciária em forma de PPPs, cabe à Aresc fazer a regulação, que o governador Jorginho Mello falou que está e vai iniciar agora em junho e julho o edital para a construção da Via Mar, que é uma estrada pedagiada pelo Estado, construída, vai cumprir a Aresc fazer a regulação. Se o Estado vier a ter uma loteria, por exemplo, cumpre a Aresc ter a regulação. Olha só. Importante a gente destacar o seguinte, Rosley, que a agência é um órgão autônomo, independente. Né? Nós somos uma agência de Estado. As nossas decisões, elas são exatamente no sentido de que, mesmo a gente tem a autonomia decisória. Eu tomo decisões, às vezes, que contrariam o interesse de uma empresa do Estado ou até, digamos assim, nosso processo, né? Tanto é que a gente tem mandato. Eu agora fui reconduzido no início do ano para mais um mandato de Parabéns. quatro, obrigado, de 4 anos, né? Estava pronto para ir para casa, mas enfim, isso a gente passou através de uma decisão do governador, o Jorginho, ele reencaminhou o nosso nome para a Assembleia, a gente teve o nosso nome aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa Isso também, não é né? por acaso, João. Isso é. Obrigado. E aí a gente tem agora um mandato de 4 anos para que as decisões da gente sejam autônomas, né? Que a gente tenha Uhum. competência de decidir e tomar sempre em busca da modicidade tarifária, que é o propósito, né? O nosso papel é entregar ao cidadão catarinense um serviço adequado naquilo que nos compete, com Uhum. modicidade tarifária. Esse é o propósito, analisando custos, analisando. Hoje a empresa de ônibus, se falava antes, ela não busca lá chegar no centro conosco e dizer assim: eu quero um reajuste de 10%. Por quê? Eu tenho acesso a todos os números dela, Uhum. eu fiscalizo, elas têm as obrigações contratuais a cumprir. Os ferryboats também do Estado são obrigações que hoje estão sobre a égide da agência fazer regulação. Olha só. Então é E, bem amplo. e os municípios, João, eles estão todos. Tu tens um número de municípios que está ligado, eles têm que ser sócios, Não, eles pagam valor. Como funciona isso? a agência hoje tem 40 municípios que aqui a gente faz a regulação do saneamento. É isso que eu estava falando antes, que é aqueles que têm convênio conosco. Quem paga a agência É o hoje convênio. é autônoma. Eu não dependo de recursos do Estado para, digamos assim, Uhum. gerar os meus custos de fiscalização dos funcionários, o meu salário, por exemplo. Certo. Na verdade, a gente recebe uma taxa de fiscalização. Olha só. Então, o usuário, né, o cidadão, quando você paga a água lá, né, isso no caso de São Miguel não vale, porque vai para Ares, mas é o mesmo processo, né, Uhum. digamos assim, se fosse nosso também, Uhum. um percentualzinho lá de 10, 15, 20 centavos de cada conta mensal, um percentual muito pequeno, Certo. vai para a agência reguladora para ela exercer o seu papel. Então, ela não depende, por isso também as decisões não dependem a decisão, ela é autônoma, né?
Hoje eu tenho na agência algo como, entre os terceirizados e efetivos, próximo a 100 funcionários. Aí a gente Olha, é é, uma equipe muito grande. é, Mas para o município, os principais, o município tem muitos benefícios se estiverem com vocês, né? Eles têm lá fiscalização, eles têm orientações. exatamente. Então, na verdade, os municípios não têm nada a perder, eles só têm a ganhar se eles É o estiverem usuário em com a si, né? Aresc. Porque ele vai ter a segurança de que a tarifa que ele vai estar pagando para aquele custo é a tarifa adequada. Eu até conversei bastante assim, a gente tem que entender que nesse processo hoje, né, a gente fala muito em privatização, né? Uhum, Mas a sim. privatização e nós temos a Casan aí que faz um ótimo trabalho no estado de Santa Catarina, se nós olharmos, porque a Uhum, privatização não é a solução de tudo, muitas vezes. uhum. Porque não existe almoço de graça. É. A gente tem que entender isso, né? Ah, vamos privatizar que está tudo resolvido. Não, essa conta vai vir. Nenhuma empresa vai vir investir aqui em São Miguel do Oeste, em qualquer outra cidade, para fazer obra de esgoto, para fazer obra de saneamento, para fazer abastecimento de água, sem receber, né? Sem ter Aham, um rendimento sobre isso. isso. E quem paga essa conta é o usuário. E se você não tiver uma agência efetiva e competente por detrás para fazer essa conta de que efetivamente o valor é justo, que ele tem que ter a rentabilidade dele, claro que tem, que os investimentos que estão programados foram feitos de forma adequada e séria, se aqueles custos estão adequados para calcular o valor da tarifa. E que os preços não sejam abusivos. Exato. Porque tem situações hoje no Estado em que você tem dois modelos de licitação sempre, né? Em qualquer que você venha fazer. Uhum, Você tem um modelo que privilegia a tarifa, que eu acho que é se eu sou um administrador, eu vou privilegiar, que eu quero saber quanto, eu quero que o meu usuário, o cidadão, tenha a melhor tarifa possível. Então, na minha modalidade de licitação, eu vou privilegiar a tarifa, né? Ou seja, aquela empresa que me fornecer a tarifa mais barata para aqueles investimentos que venham a ser realizados, ou isto. o modelo que privilegia a concessão, Uhum, que é o modelo que busca arrecadar mais dinheiro para o município, para ele fazer o que ele entende necessário, cobrir seu custo, em contrapartida, não privilegia o custo que o usuário, que é o cidadão, vai pagar lá da sua tarifa. E esse dinheiro sai dali também. Ou seja, o município vai lá, não, eu estou entregando essa concessão por X mais Y. Você, como usuário do serviço, você vai estar pagando. Depois, porque isso tudo entra na conta, não existe almoço de graça. A pessoa que vai sim. participar de um processo de privatização, concessão, ele Uhum, calcula, você vai calcular tudo, o teu custo, o teu investimento, a rentabilidade do teu capital, tudo isso entra numa margem de conta e quem paga no final é um só, é o é. usuário do serviço. Olha só. Gostei. E tudo isso, e para as pessoas te encontrar, João Grande, existe lá um site, a Sim, Aresc tem. a gente tem o site da agência, né? Até agora, na quarta-feira, a gente vai desenvolver uma atividade lá em Florianópolis, uma grande campanha do mês do autismo, né? Porque o autista tem lá a carteirinha especial para o transporte Hum, coletivo, certo. né, para transporte de passageiros, e a gente vai fazer um grande movimento, que é o mês do autismo, né, nesse sentido, mostrando os direitos. Mas você tem o site da Aresc, sim, né, da agência, onde você encontra todas as informações sobre os nossos serviços, a nossa ouvidoria, né, naqueles municípios que têm convênio conosco, naqueles serviços que a gente presta. Qualquer denúncia que chegar na ouvidoria, eu sou obrigado a abrir um procedimento, digamos assim, não digo investigação, né, mas um procedimento formal de resposta, e ela tem direito à resposta. Então, a ouvidoria é um instrumento que pode ser usado de uma forma muito grande. Florianópolis usa muito, porque eles já têm um pouco mais de conhecimento, está mais próximo ali, né? Sim. Mas todo cidadão catarinense que tem serviço de transporte intermunicipal, de água nos municípios onde a gente é conveniado, de água e esgoto, ou de gás, onde a gente tem convênio, né? E com certeza isso vai circular por vários municípios. Tem Sim. na ouvidoria, né, no número da nossa ouvidoria, um grande instrumento
usar e para fazer as suas reclamações quando entender pertinente. Ah, legal. E dentro da prefeitura, João, então existe um contato, um setor definido no organograma da Sim. prefeitura? Ou, por exemplo, o seu contato é direto com o líder maior do município? A gente tem, geralmente até mais próximo com o diretor, porque muitos municípios têm várias formas de fazer, né? Muitas vezes o município tem uma concessão para casão, ou tem uma concessão para uma empresa privada, ou tem uma empresa local de Certo. saneamento, né? Municipal, Uhum, né? uhum. Depende de como muitas vezes, mas é construída a relação interna da prefeitura em termos de administração. Gostei. E o objetivo principal é fazer com que a população sempre, de alguma forma, eh, Esteja protegida do ponto de vista de ter um serviço correto ótimo, por um preço adequado. ótimo. Muito show. João Grando, estamos terminando o nosso tempo Pô, aqui. passou rápido demais, né? Mas, poxa vida, foi uma honra muito grande. Que história bonita tu tens. É uma história acima de qualquer cargo que a gente vai ter na vida, o maior deles é o cargo de ser humano. Olha, isso é E, o- muito. e é E esse, é valioso, né? A gente ser humano, né? o cargo de ser humano é nós não violentarmos as pessoas, é não destruirmos sonhos, é nós não perseguirmos. O cargo de ser humano é, de alguma forma, fazermos com que as outras pessoas se sintam bem, que a gente seja soma na vida das outras pessoas. E esse cargo de liderança que tu tens hoje é isso. Você é soma na vida das outras pessoas. Não apenas nesse cargo, mas toda a tua trajetória. Um nome não se faz da noite para o dia, um nome se faz aos poucos e tu tens tudo isso. Qual é a mensagem que você deixaria para as pessoas que estão nos Olha, assistindo? que mensagem que eu posso deixar até que te cortei. Eu acho que é isso aqui, ó. Felicidade. Vamos procurar ser felizes dentro da nossa história, daquilo que cabe a cada um. E a felicidade não está assim em grandes conquistas. A felicidade está na construção daquilo que você entende o melhor para você, daquilo que você tem como objetivo de perseguir, olhar para trás ao final da tua vida e ver que você construiu uma história bonita de legado, uma história que deixa importância para alguns, até porque efetivamente a vida passa, né? E você olhar e o que tem que vai sobrar é a tua história, e que você possa olhar para ela antes de partir e dizer assim: eu fiz a minha parte e fui feliz. Poxa vida, show. Mas que honra. Valeu! Conversei aqui nesta tarde com meu amigo João Grando. João, muito obrigado por ter aceito esse convite e é sempre uma honra tê-lo por aqui. Siga a gente lá no nosso YouTube, Felicidade em Cena. Deixe seu like, seu comentário e até uma próxima. Um grande abraço. Valeu! Valeu!